começando mais um Papo Cosmético, o podcast da cosmetologia. E o papo de hoje vai ser sobre dicas para criação de fotoprotetores. Então eu vou passar para você uma série de dicas que eu utilizo frequentemente, sempre quando eu quero criar uma formulação de um fotoprotetor. Pode ser um fotoprotetor FPS 30, 60, não importa. Esses cuidados eu tenho sempre em mente. Então eu gostaria que você estivesse atento também a esses detalhes para você ter maior chance de chegar a formulações realmente equilibradas que realmente vão oferecer a proteção que ela se propõe a oferecer. Então vamos lá. A primeira dica que eu gostaria de te dar, sempre quando você for desenvolver uma formulação fotoprotetora, é utilizar simulador de fotoproteção. Inclusive, eu já fiz um papo cosmético especialmente sobre esse tema, mostrando para você opções de simuladores que você pode utilizar. Agora, por que eu estou dando essa dica para você? Porque sempre quando você utiliza um simulador de fotoproteção, você tem uma segurança maior em relação ao FPS desse produto, ao fator de proteção UVA desse produto, ao ajuste em relação ao equilíbrio de FPS e fator de proteção UVA. Você deve saber que, segundo as principais normas, seguindo principalmente a principal RDC da área de fotoproteção, que é a RDC 30 de 2012, você precisa ter pelo menos 1/3 de fator de proteção UVA em relação ao FPS. Agora, como chegar a esse equilíbrio? Uma forma de baixo custo, uma forma de fazer isso de forma facilitada é você utilizar simuladores. São gratuitos, basta você criar uma conta nesses simuladores e você vai conseguir compatibilizar aí a sua formulação em relação a esses parâmetros. É claro que nós temos uma estimativa quando nós estamos utilizando simuladores de fotoproteção, mas é uma estimativa que você pode utilizar e que você terá muito mais possibilidades, digamos assim, para conseguir chegar aos parâmetros que você precisa comprovar posteriormente quando você for regularizar a sua formulação de fotoprotetor. Então essa foi a primeira dica, utilizar simulador de fotoproteção. A segunda dica é utilizar diferentes tipos de filtros solares. Sempre quando nós vamos criar formulações de fotoprotetores, nós temos que oferecer proteção tanto contra a radiação UVA como contra a radiação UVB. E os filtros solares são diferentes. Eu possuo filtros solares que agem contra a UVA, existem filtros solares que agem contra a UVB, existem também filtros solares que possuem o que nós chamamos de amplo espectro de proteção, ou seja, eles protegem contra a UVA e contra a UVB, e na hora que você for formular, na hora que você for criar os seus produtos, você precisa se atentar ao tipo de filtro solar e combinar diversos tipos na sua formulação, porque dessa forma você vai conseguir garantir que você está protegendo aí a pele contra diversos tipos de radiações, como a UVA e a UVB, e não somente contra a UVB ou contra a UVA. Então a minha segunda dica é utilize diferentes tipos de filtros solares na sua formulação. A terceira dica, que também é muito importante, se refere ao emulsionante ou aos emulsionantes da sua formulação, porque você pode utilizar um tipo de emulsionante só ou você pode utilizar mais de um tipo. Então, é muito importante que você utilize emulsionantes que favoreçam a emulsificação. Isso quer dizer o quê? Utilizar emulsionantes que vão conseguir misturar os filtros solares com a fase aquosa da sua formulação, porque muitos dos filtros solares que nós temos à disposição para criar produtos fotoprotetores são oleosos e você vai precisar misturar toda essa carga oleosa com a fase aquosa. E o ingrediente-chave que promove essa mistura é o emulsionante. Então você tem que adotar, tem que empregar, tem que escolher um emulsionante que com certeza vai conseguir ali
emulsionar esse sistema, misturar muito bem esse sistema. E os emulsionantes etoxilados são excelentes para isso. Então, emulsionantes etoxilados são aqueles emulsionantes que passaram por um processo de etoxilação, e isso faz com que eles tenham aí um aumento na sua potência em relação à emulsificação. Então, fica aí a dica para você. Existem diversos emulsionantes etoxilados no mercado, então você pode optar aí por algum que pode ser que você já tenha no seu laboratório, mas é sempre importante prestar atenção no emulsionante para evitar a separação de fases. Porque se você não misturar muito bem toda a sua carga oleosa, sua carga de filtros com a sua carga aquosa, você tem separação de fases e isso significa perda de parâmetros como FPS, fator de proteção UVA, comprimento de onda crítico, enfim, a sua formulação ela não vai oferecer tanta proteção. A quarta e última dica é em relação aos modificadores de sensorial. Sempre quando nós falamos em fotoprotetores, nós queremos aquele toque sequinho, aquele toque mate, gostoso. Ninguém quer utilizar um fotoprotetor oleoso, pesado, gorduroso. Então a minha dica é que você utilize em suas formulações modificadores de sensorial como pós, por exemplo, amidos modificados. Existem diversos tipos de amidos modificados no mercado. Outros produtos em pó também que você consegue encontrar frequentemente. Vou dar uma dica, na verdade 2 dicas aí de modificadores de sensorial em pó que eu utilizo muito. Um é a Tapioca Pure, que é um amido modificado, e o outro tipo, ou a outra dica é o Dry Flow. Então a Tapioca Pure, Dry Flow já estão presentes aí há muito tempo no mercado. São apenas 2 opções, é claro que existem muitas outras, que pode ser que você já conheça, que você já tenha no seu laboratório. Então, fazendo uso aí dessas 4 dicas, com certeza você vai conseguir deixar a sua formulação de fotoprotetor mais equilibrada, mais gostosa, com parâmetros realmente bem estipulados. Então, recapitulando as 4 dicas: utilizar simulador de fotoproteção, utilizar diferentes tipos de filtros solares, então filtros solares UVA e UVB, utilizar emulsionantes propícios para formulações com alta carga oleosa, então emulsionantes etoxilados, por exemplo, e utilizar modificadores de sensorial para dar aquele toque mate, aquele toque gostoso, aquele toque sequinho que o consumidor adora. Bom, é isso. Eu gostaria de enfatizar que o Papo Cosmético está disponível nas plataformas digitais, nas principais plataformas digitais. Não se esqueça de seguir para você não perder nenhum episódio. E se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, vai lá e procura Kleber Barros, canal Kleber Barros, porque lá eu compartilho muito vídeo interessante que pode te ajudar também. E eu gostaria de lembrar que esse tema eu abordo em detalhes na minha imersão online Vinia Cosmetic Science. Então lá você vai aprender muito sobre fotoproteção e também sobre muitos outros tópicos. Eu tenho certeza que você vai adorar. São mais de 15 horas de cosmetologia comigo. Tenho certeza que você vai aprender muito sobre diversos assuntos. Então é só você ir lá no site da Vinia, www.vinia.digital, para você saber mais sobre a minha imersão online Vinia Cosmetic Science. Esse foi o Papo Cosmético de hoje. Se você gostou, compartilha com um amigo. E um abraço e até o próximo episódio.